A Bíblia tem muitos sonhos e muitas revelações sobre eles, interpretações. Ela é riquíssima em sonhos. E o Daniel foi um interpretador de sonhos também. O que o Daniel fala em 2:22? Ele revela as coisas profundas e as coisas escondidas, sabendo o que há na escuridão, e com ele habita a luz. Então, Deus nos mostra muitas coisas com relação aos sonhos. Durante o dia, nós estamos muito atribulados com trabalho, com tarefas, com muitas coisas. E as nossas emoções, nem todas elas são percebidas. Tem muitas coisas que passam despercebidas, porque a nossa consciência só consegue ter um foco. E as coisas que estão em segundo plano, que a gente chama de sensação, ficam deixadas para lá. E quando a gente sonha, o nosso sonho, ele resgata e interpreta coisas do nosso cotidiano, do nosso dia anterior, que não foi elaborado porque não houve tempo. Você estava focado no serviço, nisso, numa atividade, aquilo, e não elaborou. Então, o que o sonho faz? Ele elabora as questões que não foram interpretadas, percebidas durante o dia, tá? E na Bíblia eu entendi alguns tipos de sonhos. O primeiro sonho na Bíblia, eu descobri que ele revela situações embaraçosas, como é o caso de Abimeleque, que descobriu em sonho que o Abraão, na verdade, era esposo da Sara, e ele mentiu para não correr risco que matassem a Sara, matassem a ele mesmo, para ele não tomarem a Sara, porque era uma mulher muito bonita. E ele realmente também era meio irmão da Sara, né? Então eu vou ler aqui esse versículo. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Gênesis 23. Então Deus revelou para Abimeleque uma verdade, para que ele fosse porque ia ser um constrangimento ele ficar com a mulher que não era, que era uma mulher casada, né? Então Deus avisou ele em sonho, avisou uma situação embaraçosa. Outro sonho que eu acho muito interessante, quando Jacó sonha ali em Gênesis, o sonho amplia a nossa consciência para verdades espirituais. E eu creio que esse sonho de Jacó foi uma abertura para o mundo espiritual para todos nós que viemos depois de Jacó, porque ele foi onde a geração, descendência que levou a nós a conhecer a Deus. Então eu vou ler aqui na Bíblia o que fala sobre isso. Então Jacó sonhou, ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Então, o sonho, às vezes, é um marco na vida espiritual das pessoas. Foi um marco na vida espiritual de Jacó. Abriu o entendimento dele, abriu a consciência dele para o mundo espiritual. O outro sonho, também, que eu acho que é um outro tipo de sonho, é um sonho profético. Temos o José, que sonhou que ele seria líder da sua família. Ele teve um sonho, ele foi rejeitado pelos irmãos por isso, porque ele era o líder, porque a lua e o sol se prostravam por ele. Então esse sonho foi um sonho profético de o que aconteceria lá na frente.
Então, eu vou ler aqui Gênesis 37, 6 a 9. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. As 11 estrelas significavam os irmãos, e o sol e a lua, o pai e a mãe deles. Então foi um sonho profético. Como vocês sabem, José depois chegou a ser governador do Egito e salvou a família dele da fome. E os irmãos dele realmente e o pai precisaram dele, onde ele foi um líder na sua família. Também teve um sonho de advertência. José, pai de Jesus, foi advertido em sonho que eles perseguiriam a Jesus para matá-lo. E aí ele protegeu a vida de Jesus com este sonho. José não fala nada, não tem uma palavra de José, o pai de Jesus, na Bíblia. Só tem esse relato desse sonho. Então, em Mateus 2,13 fala assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, o nosso sonho, ele pinta uma realidade espiritual da nossa vida, como um quadro. E nos sonhos, geralmente, ele materializa coisas espirituais. Então, a gente precisa ter uma noção de como interpretar os sonhos. Mas a gente tem psicólogos que interpretam, tem psicanalistas, que é muito interessante, tem livros, mas eu costumo interpretar os meus sonhos com Jeremias 33:3. Invoca-me e responderei, e responder-te-ei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Quando você faz uma pergunta para Deus, a pergunta é a mesma porta que leva a abrir todo o leque, toda a resposta, né? A pergunta é o caminho para as respostas. Então, se você não tem essa habilidade, eu tenho um sonho que te perturbou, é só perguntar a Deus. Deus revela os sonhos. E no sonho se materializa coisas espirituais. Por exemplo, a estátua de Nabucodonosor significava o reinado dele. E reinado é uma coisa assim que não é palpável, mas ele materializou numa estátua. E os sonhos, ele materializa as coisas, como nesse sonho do Nabucodonosor. Era essa palavra. Espero que tenha gostado.